isso que você falou é uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que dá tempo para você, para a pessoa poder expor ali a opinião dela, dá tempo também do ouvinte repensar a opinião dela e falar, o Gajo tem razão, acho que ele acho que ele, a opinião que ele tá a ter. Então, eu acho que a dinâmica do podcast é muito mais para quem quer crescer ali e realmente absorver aquele assunto, porque muitas vezes eu tinha uma opinião formada e eu vi um Gajo falar, tipo assim, 3 horas sobre aquele assunto, ou menos, e eu falo, cara, ele tá certo. Faz sentido. Faz sentido que ele tá explicando, sabe? Porque se eu vejo só 30 segundos daquele assunto, e hoje o mundo tá assim, eu acho que tá muito polarizado, as pessoas estão com a cabeça cada vez mais fechadas no assunto, você não dá tempo pra pessoa explorar, como se fosse deixar a ideia um pouco mais ampla, não só aquilo de sim ou não. Exato. Sim. Eu acho que está há um bocado tipo, em que grupo é que estás, defende o grupo é que estás. Ponto, final. Agora, as pessoas gostam disso, eu acho. Sim, também. E eu acho que o podcast dá pelo menos a abertura para tu, olha, eu concordo com aquele, mas também concordo com o que o outro disse. Ali, muitas coisas eu dividido, assim. Vou ver. Mas tipo, não há cá aquela necessidade, e depois também depende das pessoas que estão a fazer, mas acho que não há aquela necessidade, olha, ganhei o lado A. Não, tipo, cada um impõe a sua opinião e depois o pessoal diz, ok, eu não concordo muito com isso por causa disso e tal, mas ok, passou. Percebes? Não há... Eu tenho uma filosofia de vida. Eu tento evitar muito os extremos da minha vida. Eu acho que os extremos, quando a gente vai muito para os extremos, é muito perigoso. Tá? Isso em tudo. Tudo que você faz na sua vida, pelo menos esse é meu pensamento, que ele envolve muito o extremo, e isso até coisas boas. Sim. Por exemplo, eu tenho colegas que vivem numa vida aquela pegada muito de ginásio, alimentação, e eu percebo às vezes que ele perde momentos bons por estar tão introduzido e a mente está... A malta do CrossFit, não sei o que, exagera um bocado. Eles exageram. Percebe? É algo que era pra ser saudável e ele consegue transformar aquilo em algo ruim. Sim. E até com os amigos, não pode, vamos sair pra tomar alguma coisa. Ou comer. Então quando sai, leva uma coisinha com a comida própria, com os secos. Vamos curtir, vamos aproveitar o momento que tem com as pessoas. Os extremos, acho que é o único desculpa que eu percebia isso acontecer, nesse caso em específico, era um amigo dizer assim, mas eu vou competir. Sim, porque a competição é diferente. Mas aí é uma fase da vida. Exatamente. Percebe? Vou competir não ali. Ali ele tá com o objetivo de uma fase da vida e é compreensível. Sim. Mas eu acho que quando as pessoas vivem com o extremo, tirando essa exceção, eu acho que é perigoso em tudo. Sim. Eu também concordo. Eu acho que o pessoal... Mas acho... Também não deixa de ser fases. Não sei se concordas que é... Quando se metem nisso, é como tu dizes. Eu nem sequer uma cerveja vou tomar, estou focadíssimo. Mas isso são 3 meses, 6 meses. Mas se você for parar para pensar, tem muitas pessoas que pegam isso e jogam como ideologia de vida. Não são todas. Okay. Eu tô a tentar... os extremos, estás a levar para os extremos. Okay. E isso também nas ideias. Porque isso ainda é mais perigoso. Eu acho que é aí que é o ponto perigoso. Porque eu também eu penso o seguinte... Se eu tenho uma ideia, um argumento ou uma opinião sobre alguma coisa e você me apresenta um argumento que discorda disso, mas esse argumento é bom e é válido, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu estou errado. Sim. Fala assim, eu pensei errado até aqui, você me apresentou um bom argumento. Certo. Pronto, eu sigo minha vida porque eu acho que isso faz parte da evolução. Claro. O problema é que eu vejo muitas pessoas que não querem ter o trabalho porque é difícil. Assumir que tá errado dói. Eu acho que é duas coisas. É malta que não quer ter o trabalho e malta que está... Mesmo quando apresentam as ideias, a opinião diferente, ela não muda os factos. Eu acho que o facto tem de mudar a opinião sempre. Se tem um facto ali, apresentar-te um facto e tu estás a olhar para aquilo e estás a negar ou estás a arranjar maneira... Tem um termo que acho que é dissonância cognitiva que dão para isso. Que é quando os factos não mudam a tua opinião, tu continuas a insistir naquilo, um erro, porque tudo aponta para um outro caminho, mas tu estás aqui, chama de dissonância cognitiva. Acontece muito política,
religião, em várias coisas acontece. Quando tu tens uma coisa que tu és muito apegado, por mais que todas as evidências apontem para o outro lado, para tu desapegar daquilo, e isso não tem a ver com a pessoa ser menos inteligente ou não ser uma pessoa que tenha um pensamento crítico. Acontece com pessoas que são super inteligentes, têm pensamento crítico muito apurado, mas naquele assunto ela não consegue, por várias razões. Acontece muito, por isso que está essa polarização. Acho hoje em dia, política, não só no Brasil, em todo lado. O mundo, acho que está polarizado. O mundo está um cara assim, né? E tem coisas que tu olhas, mano, isso não faz sentido nenhum. Depois... Mas eu acho que tem que... A pessoa que para ter essa percepção de querer evoluir, querer mudar, ela tem que gastar energia. E isso é um pouco cansativo inicialmente e depois pode ser um pouco frustrante. Porque pensa só, a pessoa que acreditou que aquele determinado partido político era o melhor e ele defendeu isso por anos e chega um determinado dia e ele descobre que não é, eu acho que ainda ele mantém a ideia errada e talvez acho que a pessoa até sabe que a ideia que ela tá... Eu acho que ela não tem na cabeça dela que ela é errada, mas que realmente ela não está totalmente certa. Por exemplo, eu segui uma pessoa, um determinado político ou uma determinada imagem e eu descobri que essa pessoa ela cometeu alguns delitos, problemas e aquele partido ou aquela pessoa indeterminada cometeu alguns delitos ali na caminhada, decisões ruins que a pessoa teve. Só que se eu reconheço isso, é como se eu destruísse toda aquela minha energia que eu gastei, que eu investi naquela pessoa, naquela ideia por muito tempo. Sim, então é um pouco frustrante. Isso custa. Percebe? Então, tipo, é como você falar, eu tive 10 anos da minha vida errado. Então acho que as pessoas não estão preparadas para isso. Acho que elas preferem continuar no erro. Eu vejo muito isso. Pessoas que preferem continuar no erro porque para elas é mais confortável. Não é nem pela outra pessoa que ela acredita ou ideia. É mais para elas sentindo aquela zona de confortável. Sim. Eu prefiro ficar aqui porque se eu continuo ignorando esses fatos, eu tô bem. Eu não preciso me frustrar. Eu continuo acreditando que tudo que eu faço é correto. Eu percebo isso. Muitas pessoas continuam acreditando o que elas fazem ser o mais correto porque é uma maneira de proteção. Sim, eu também acho que sim. Eu tenho um amigo, isso é muito engraçado. Eu tenho um amigo que ele faz o seguinte da vida dele. Existe um nome que se dá para isso. São pessoas que acreditam que elas são superiores às outras. Existe um nome na psicologia que se dá para isso, eu não lembro agora. Narcisista? Não é. O narcisista é um pouco mais extremo. Ok. Tá? É um pouco mais leve, mas ele acredita internamente que ele é um pouco superior a você. Então tudo que ele vai fazer é melhor do que você faz. Você pode fazer a mesma coisa que ele e às vezes pode estar até melhor do que ele faz, mas ele acredita e ele acredita realmente sim. que ele é o melhor. Tá? Então é muito engraçado, porque toda vez que eu falo, você discorda dele ou você fala uma coisa e apresenta fatos, ele fala que você está com inveja dele. Tá vendo a proteção? Então você não pode falar nada, porque tudo que você fala, você é invejoso, porque você queria estar onde eu tô. Exato. Aí como é que você conversa com a pessoa dessa? Não dá. Não tem como. Isso, não consegue sequer ter uma discussão. Não tem. Porque esse argumento é uma falácia. Porque tu nunca vais conseguir... Cada vez que tu discordas comigo, se eu usar esse argumento, a conversa acabou. Acabou. Você vai falar o quê? Você está a dizer isso porque exatamente nesse momento, quando eu digo tu achas isso porque tens inveja de mim, o que eu estou pura e simplesmente a descredibilizar tudo o que tu acabaste de dizer e tu como pessoa. Porque tudo o que disseste até agora é só porque tens inveja de mim. Ou seja, tudo o que tu disseste não interessa. Mas você percebe como é fácil fazer isso? Eu não preciso ter senso crítico da sua ideia, da sua opinião. Não. É só falar isso que eu descredibilizo tudo que você tem. Você não vai insistir, porque a conversa acaba. Quando eu falo isso, a conversa acaba. Então eu mantenho validando o meu estilo de vida. É fácil demais viver assim, é fácil demais. Já devia de ouvir uma cena do género, não sei se é a melhor expressão, mas tens noção que esse argumento é o mais preguiçoso que tu podias encontrar. Uma cena do género. Uma coisa assim. Como assim? Mas para ele não é. Para ele é o seguinte, isso valida todo o meu estilo de vida e eu continuo fazendo. Por quê? Porque eu sou melhor do que as outras pessoas. E ninguém vai tirar isso da cabeça.
Nessas horas dá vontade, né, a gente ter o poder de trazer um júri público. Não, Exato, tem aqui já 5 pessoas para dizer. Estás-me a dizer que Vamos falar, todos são invejosos. Exatamente. Todos aqui são invejosos. Mas pelo menos. Gosto de jogar futebol? Gosto. Então és menino dizer que és o melhor a jogar futebol. Não dá para dizer assim, estás a ver? Ele não pode conseguir dizer isso. Mas há pessoas que fazem. Como é que é? Até mais dizer que é melhor com um profissional. Sou. Eu é que não Mesmo quis que os ser profissional. números- É o que faltava. Mesmo- Ele, né? Eu é que não quis ser. Mas olha que. Porque se eu quisesse, era melhor que o Cristiano Ronaldo. Eu não vou porque eu não quero. Amigo. Eu vi um Também meme que podias era ir para o parecido. campo, não era? Eu vi um meme qualquer que era mesmo assim. Era uma coisa assim, já lembro. Não dá para estar com uma pessoa. Que era uma coisa qualquer. Imagina a intimidade de uma vida de um gajo desses. Era um meme, eu vi um meme que era muito isso, que era, se eu quisesse eu fazia isso. Eu acho que a pessoa vai menosprezando as pessoas que estão em volta. Eu acho que é difícil. E ele ter uma relação. Eu não sei se a pessoa aguenta isso muito. Pois, eu acho que não, não. Você ser menosprezada todo dia e se sentir ali abaixo, eu acho que é. Tu começas a afastar-se. Só se. Lá está, isto também é capaz de acontecer porque esse tipo de pessoas também é capaz de tentar manipular pessoas com falta de autoestima. Não, mas aí é a psicopatia. A psicopatia faz isso. Certo, A psicopatia, ela usa as suas fraquezas e fragilidades para você sempre validar a ela. Certo. Então, é isso. É aquela mulher que... ela sai, aquela pessoa que fala pra namorada ou esposa, se você me largar, você não consegue ninguém. Certo, porque certo. só eu... Exato, ninguém vai te todos os problemas Mas que tem, a ninguém vai te psicopatia, aceitar. ela é um pouco mais invasiva, eu acho, que entra na mente da outra pessoa. Esse problema eu esqueci, depois eu posso estar... é mais uma questão de que ela não envolve outras pessoas, é mais o eu. Eu acho que o nome científico disso é arrombado, que chama. Palhaço! Eu acho que pode ser isso mesmo. É o tal do arrombado. Ali, olha, eu acho que ela tá ali, arrombado. Era fixe dizer isso. Eu estive a ler e por acaso. Não, sério, né? Falando sério assim. Sim, olha, eu pesquisei. Eu vi qual é a tua cena, da personalidade, o teu traço de personalidade. E ele, a sério? Qual é? É engraçado que é o nome assim um bocado que é tipo palhaço, estás a ver? E ele, és invejoso, estás a ser invejoso. É isso, vai falar que você tá sendo invejoso. Cara, mas não adianta, essas pessoas eu acho que... Não dá. As pessoas que conhecem realmente, quando você conhece a pessoa inicialmente, você não consegue perceber. Eu acho que só vai perceber isso com o tempo gasto com a pessoa. Sim, entende? E eu acho que a pessoa, eu acho que ela faz isso. São aquelas pessoas que vão trocando sempre de amizades. Pois. Porque chega um determinado momento, aqueles amigos já não aguentam mais, eles vão embora, e aí a pessoa arruma outros. Percebe? E a pessoa sempre... isso é muito engraçado. Eu acho que é aquela situação. O problema não está em mim, está no outro. Exato. Então eu troco, e eu vejo isso muito em relacionamentos. Pessoas que passam de um relacionamento para o outro, porque falam que o problema não está nela e sim no outro. Então é muito mais fácil eu trocar de pessoa do que tentar evoluir e mudar. Claro, isso é um trabalho do caraças. Percebe? Então, mas se você for para pensar, isso está no mundo. Sim. Em As geral, pessoas, elas preferem julgar as outras. É mais fácil. E se afastar de outras pessoas ou ser agressivo. Do que tentar olhar para si mesmo. Claro, é muito mais fácil. Não gasta energia para fazer isso. Uma vez a minha mãe disse e vem ter a isto, que é muito mais fácil tu culpares a outra pessoa porque não a vês constantemente. Outra coisa é tu fazeres esse trabalho que estás a dizer de evoluir, olhar para ti próprio. Tu olhas para o espelho todos os dias, amigo. E tu quando tu se fizeres esse trabalho e eu realmente não estou bem aqui, eu tenho que mudar isto aqui, tu vais ver isso todos os dias ao espelho. Então custa mais, estás constantemente contigo. É quase meter a faca todos os dias, ok, vamos lá. E tu vais sentir aquela... Porque lá está, nós temos isto tudo em nível de inconsciente e o trabalho demora, não é em 2 dias mudas a tua pessoa. Não, aquilo eu acho que as pessoas não querem fazer isso. Exato, não querem. Não querem porque acho que dói um pouco. Não, aquela pessoa que não compreende. Aquela pessoa não compreende. Não, exato. Eu acho que exato, é invejoso. Eu acho que em muitos casos, acho que a pessoa até sabe, né? Não é só no subconsciente, é mesmo consciente, só que
custa mudar, custa, mano. Sim, Estás a ver? eu Mudar percebo. hábitos, aceitar coisas, custa. Estás a ver? E às vezes a malta não está para isso. Mas, certo, mas eu acho que é uma... Tu dizes que às São vezes é várias consciente, mas para mim é momentâneo. Porque a partir de... Ok, eu tomei a consciência, realmente eu no fundo sei que não estive bem. Sim. Mas depois vem logo o instinto de proteção de nós, de sobrevivência, de que é, não, mas... Sim, eu também procedi assim por causa disto, e porque a a outra pessoa também disse aquilo, e o caraças, portanto, ela é que tem culpa. Pumba, já passou. Ok, Já está. tu vais Viu arranjar, como é que resolveu rápido? vais tentar arranjar motivos para desculpar a merda que tu fizeste. Exatamente. E aquilo é momentâneo. Tu pensas, tu sentes, se calhar devia ter feito diferente. Se calhar devia ter feito diferente. Mas depois a seguir vem o instinto de sobrevivência. Não, foda-se, do caralho, pá. Porque ela também disse isto. Sim, claro. Eu vou estar agora aqui. Ela tem culpa. Já está, já passou. É mais fácil. Siga, está tudo bem. Não é fácil lidar com pessoas assim, meu. Para ter, lá está, um ambiente saudável, um ambiente próspero, não é fácil. Eu acho que quando... como estavas a dizer, um amigo, tal, um colega, assim, quando é uma pessoa mais próxima, ou uma namorada, uma mulher, ou um familiar, um gajo ainda faz um esforço para aturar, mas quando é só um amigo, que às vezes é meio otário, chega uma altura que tu... Não, mas é isso. Eu acho é? que esse é um colega, e quando éramos obrigados a conviver no mesmo espaço social, nós aturávamos, percebe? Agora que não foi mais obrigado, toda a gente se afasta. Claro. Não dá. Mas, então é isso. É aquilo, você atura a pessoa, mas até também... um certo ponto. Mas também é isso, a primeira oportunidade que você tem. Opa. Agora eu fico imaginando... são pessoas que fazem a escolha, como por exemplo uma namorada que escolhe estar ali com a pessoa. Yeah. Aí que eu acho que eu fico a pensar nisso, como a pessoa consegue lidar com isso todos os dias. Yeah. É difícil. É que às vezes também a pessoa demora a perceber que demora um tempo até conhecer realmente, e às vezes no começo gosta muito e pensa, não. E depois ela talvez depois fica como se vai na inércia. Já tô e continua. Pois, sim. Mas eu continuo a achar, se for como estás a dizer, mas é assim. É muito difícil. Mais cedo ou mais tarde, tem que ser tem que ser uma pessoa com muita falta de autoestima, que sofreu muito e então que no fundo acha que não consegue melhor. Portanto, eu quero dizer que lá está a falta de assumir a responsabilidade sobre as suas próprias decisões, por falta de autoestima, falta de coragem para fazer isso. O facto da outra pessoa tomar as rédeas porque ele é que sabe. Ele sempre tem uma opinião muito definida sobre tudo, certo. E essa opinião é a melhor. Sim, é a mais acertada. O que cria para a pessoa que tem falta de autoestima e receio e com falta de responsabilidade própria, é um safe place. Tipo, tu é que sabes. Mas sim, se acaba por delegar as decisões para outra pessoa. Se der cocó, a culpa também não é minha. Foste tu que decidiste isso, estás a ver? Mas acho que ao longo prazo, se não conseguirem sair de uma relação dessas, no fundo aquilo é uma troca de favores. Estás a ver? A pessoa que tem uma falta de autoestima está ali porque não acredita que consegue melhor, e o outro lado está ótimo porque manda numa pessoa. Para ela é ótimo, não tem um dedo crítico. Eu digo A e a pessoa diz A, porque eu sei que sou melhor e a pessoa que está ao meu lado também sabe que eu sou melhor, portanto não há problema, não há discussão. Eu percebo também pessoas que têm conseguem aceitar, tem esse limiar de aceitação maior do que outras. Certo. Então elas conseguem estar a conviver. Mas não é toda a gente que tem isso. Se calhar, talvez a sorte da vida dele é encontrar uma pessoa dessa, né? Que consiga ter um limiar bem grande de aceitação. Pois, vai ver feliz os dois. Mas eu acredito um bocado no karma, digamos assim, que mais cedo ou mais tarde o gajo vai bater com a cabeça. Eu também acredito. Eu acho, e agora? Eu acho que tudo que a gente... chega uma hora que a gente colhe os nossos frutos que a gente está a plantar. Mas às vezes demora. Sim. Pode não ser suficiente para mudar. É isso, demora e nem sempre é. Uma pessoa dá ali um momento e diz, mas. Bota culpa na vida, a vida é invejosa. A vida
As pessoas estão colocando mal olhado em mim. Exatamente. Tá acontecendo isso comigo. Este mundo não pode ver nadinha, caralho. Realmente. O mundo decidiu ser contra ti agora. porque- O mundo não tem mais que fazer. Não, é ser tu. Quem é que tu és? Ninguém. Mas é o mundo que é contra ti. Eu faço tudo bem, tudo certo. Porque Mas o mundo não me entende. O mundo não me merece, pronto. Exatamente. O mundo não É me merece. o síndrome de Kanye West aqui da zona. É tipo isso. É tipo isso. Caralho. Mas a verdade é que mais nem introduziu o nosso convidado. Exatamente. Já A gente estamos começa, a não falar. começou e já começou. Eu não quero estar aqui a dizer Eu nem nada. vi quando começou, Já tá, eu só comecei a... O que vale é que eu já nos conheço e meti a gravar. Não. Pois é, não vi se... Já vai eu tava à meia espera, hora. Estamos a conversar aqui. Vai, e meia assim hora de começou. conversa que sem introdução. Não, a gente começa assim, que é para ver se a pessoa diz uma coisa assim muito, né? Fora de... Claro, uma cena que não Senão nem diria. começa, já desliga lá na live. Era dizer, olha, eu vim e disse que fui a outro sítio. Exato. E um gajo, vou Que é gravar isto para meter, pumba! Que é o- propaganda para o próximo podcast. Exatamente, que é o- Convidado, mente em Sensacionalista. casa para poder vir ao nosso podcast. Exatamente. Logo, propaganda. Nós queremos coisas assim, polémicas, estás a perceber? Polêmicas, é. Mas Mas é o Falou do problema. colega e não disse o nome do colega. Nós É o queríamos que a dar o gente nome. E Agora agora, faço uma apresentação rápida, breve. Não. Yeah, Davidson Davidson Jesus. Jesus. Sim, sim. Sou nascido no Rio de Janeiro, tenho 30 anos, vim para Portugal em 2019, antes da pandemia. Antes da Foi pandemia. passar a pandemia, cara. Caraças, pois é. Foi muito difícil. Eu sou formado no Brasil em medicina dentária, tive que fazer a validação cá em Portugal. Também foi algo difícil para fazer. Aí juntou pandemia, Tudo. mestrado, foi algo difícil. Mas enfim, eu acho que a vida é assim, são step by step, né? Passo a passo você vai concluindo e... Exato. Eu acho que são essas experiências que vão amadurecendo a gente, fortalecendo a gente para ir para outras etapas. Claro. Tá? Então foi bacana isso. Hoje eu vejo com bons olhos. Na altura não foi tão... Na altura não foi tão a bom. altura não foi. Epá, ainda bem que eu vim, caralho. Fogo! Te passar agora fechadinho em casa sem a minha família. Não, foi Caralho, estava mesmo a 2 apetecer. meses. 2 Dá meses. 2 meses. E a polícia, eu não sei se você lembra disso, a polícia tava a andar, né? Sim, a fazer a ronda. A ronda e você não podia não ficar podia. muito tempo. Tá fazer exercícios. Então eu saía sempre com a... Com o fato de treino e tal. Então vai. Opá, fui correr, calhou vir às compras e ver aquela pessoa, aquela. Pá, fui a correr, eu Aí passei. o que eu fazia também? Pra tá feliz, isso foi no fim dos 2 meses. Assim que eu cheguei cá em Portugal, só pra introduzir a história, pra vocês perceberem o que eu tô tentando dizer. Com 3 meses, eu tinha feito um planeamento financeiro. Ok. Com 3 meses, eu descobri que eu ia falir em 6. Eu falei assim, se eu continuar aqui com os mesmos gastos, em 6 meses eu quebro, eu tenho que voltar ao Brasil. Cara. Bom. Opá, eu fiz as contas e estou tranquilo. Opá, isto pelo menos num ano e tal. eu Não, tô- o planejamento era pra ficar aqui 1 ano sem precisar receber Não, nenhum boa. tipo de renda extra, Extra, né? externa, No nada. terceiro Era mês só já ficar ali. tem. Eu tinha um dinheiro, eu pensei, opa, vou pegar aqui o Pá. dinheiro, pago aqui a faculdade, tenho meus gastos pessoais, que não vão ser muitos, né? Planejei isso. Vou ter ali a renda do quarto, eu tinha feito um arrendamento de um quarto, pensei, pô, vai dar tudo certo. Tá tudo bem. Tudo planejado. Estou safe. Primeiro mês. Segundo, terceiro, eu falei assim, eu acho que eu vou rever minhas contas. Eu acho que já é o momento de fazer isso. Fiz as contas, falei, em 6 meses eu vou quebrar. Já tinha passado 3, só pra ajustar, tá? Tem que ter para arranjar para mais. Não, foi isso. Aí eu pensei assim, pô, a faculdade me consome, que aí você começa a Sim. pensar, a faculdade me consome 9 horas diárias, que era as Caraca. clínicas, 8, 9 horas. Me sobra ali tempo médio pra eu trabalhar, pra ser algo leve, umas 3 horas, 2, vá, no dia. Pensei, o que eu posso conseguir? Na altura eu tinha comprado uma moto, que era fácil pra estar se locomover, eu pensei, então eu vou fazer entrega de comida. Tipo Uber Pode, Eats e isso aqui. pode falar nome então de empresa, né? Pode. Aí eu fui pra Glovo. Aí entrei na Glovo, aí fiz o cadastro e tudo e começava a Glovo. Só que a Glovo é uma chatice. Você não pode. Mas é verdade. A Glovo você não pode escolher por exemplo, hoje eu quero trabalhar. Você ligar a aplicação e
trabalhar. Não, você tem que fazer um agendamento. Porque os gajos, eles meio que te prendem, tá vendo? Porque se você não cumpre o horário do agendamento que você fez, a sua pontuação cai e você não tem direito de fazer novos agendamentos. Vai, tipo isso. Então, mas isso, desculpa, só para eu perceber, isso dos agendamentos que estás a dizer é, tu dizeres... Quando você vai trabalhar. Ok, a todos os dias, por exemplo, eu saio às 7 da tarde e começo a trabalhar das 8 às 11. E você tem que tinhas ficar, cumprir isso, tinha que cumprir, você não pode estar a falar. Ok. Os gajos não te pagam por hora, tá vendo? Te pagam por entrega, mas te cobram como se fosse a hora, porque você tem que estar disponível para eles. Mas eles não te pagam por você estar disponível, Eles tá vendo? pagam por entrega. Por entrega. Ok. Então, por isso que eu digo que a Globo ela é muito esperta. Por essas e outras A coisas. gente paga por Como entrega, motherfucker. mas quer este horário. Isso, você tem que estar disponível. E se você, por exemplo, vamos supor que você vai e desliga a aplicação. Pronto. A sua pontuação cai. Aí, se a sua pontuação cai, você não pode pegar os melhores horários. Fazer o agendamento dos melhores horários, onde tem, por exemplo, sexta-feira à noite, sábado à noite, onde você tem a maior parte... Ou seja, eles querem lixar a vida das pessoas e prender as pessoas ali. Esse vai isso. ser trabalhador da Globo para sempre, porque não vai poder fazer mais nada. Isso, eles querem isso. Filhos da mãe. Percebe? Então eles... Garantir que o horário que os gajos têm, Sim. independentemente de teres encomendas ou não, tu estás ali. Tá ali, Aí eu fui, já tinha a moto, pensei, é uma ótima oportunidade, Certo. só que aí eu imaginava uma coisa e calhou outra. Então, eles me limitavam muito, porque a minha pontuação quando você começa era baixa, Sim. e percebi que não é algo que se dá pra ganhar muito dinheiro, porque Certo. primeiro você tem toda essa burocracia que eles pedem pra você a fazer e ficar disponível, Certo. e eles começam a te colocar horários que não tem muitas entregas, Pois. tá E vendo? aí Então, tu ficas ali disponível para eles Estás ali a à olhar toa. para o boneco. é isso. Enfim, aí eu trabalhei um tempo, só que, qual que foi na pandemia, isso que eu tô querendo chegar, na pandemia foi bom. Na pandemia, a profissão que mais, nessa altura eu já não estava mais trabalhando com o Globo, Ok. eu já não estava, só que na pandemia a profissão que pôde trabalhar era o Globo e o Uber Eats. Eu tinha mochila, então eu botava a mochila e ia pra onde eu queria. Eu colocava a mochila, tava sempre a trabalhar. Então, na pandemia, uma maneira de Qual é o seu fugir horário de aí, trabalho? 24 às 24. uma maneira de fugir aí. Aqui na praia de Cascais, na areia, pediram. Pediram. Então o GPS está aqui, eu não sei, estou perdido. Qual é a Mas toalha? Diga-me a mochila- toalha. A mochila, não, e o Globo, você sabe que ele tem uma opção de entrega que é pegue qualquer coisa pra qualquer um. Não necessariamente se é um restaurante. Pode ser qualquer coisa. Você pode estar a pedir que pegue na casa do seu amigo, alguma coisa, algum objeto, e eles pegam e Tinha sempre entregam. um objetozinho na mochila que era para... É isso. Então, na pandemia, eu colocava a mochila e ia, por exemplo, pra praia. Só que, não sei se você lembra, tinha barreiras de Sintra pra Cascais, tinha uma barreira ali depois da Sim, eles portagem. faziam Sim, de sim. conselho, Que você né? tinha que passar por cima, eles te obrigavam você a sair da autoestrada, subir ali naquela rotunda que dá pra Sintra, e ali tinha você, ia com a mochila, nunca me pararam. Este homem está a trabalhar, faz favor, Olha, faz favor. Por uma próxima já sabemos. Já sabemos. É isso, compraram a mochila ou ter e Acho que... passe livre pra todas as barreiras aí. E aqui uma questão que se calhar, se tu tivesse falado com o teu amigo, ele tinha-te dito, que tu não pensas muito bem, que era, tu podias ter ganhado dinheiro alugando a tua mochila. Exato. Mas eu só tinha uma, né? Não, mas o problema imagina. era esse. Não, mas alugavas eu por dia. precisava de... Não, mas eu, tipo, hoje eu vou ficar em casa. Eu alugo a mochila. Ganho, estás a ver? Era uma ótima oportunidade. Podias já sai dia sim, dia não. Mas eu acho que fizeram muito isso, porque depois Sério? de um tempo, depois de um tempo começaram a fazer o seguinte, você tinha que ter a Globo emitia um papel, Uma autorização. uma autorização a dizer que você estava a trabalhar. Ok. Tá, E este então- é nosso trabalhador. É o Davidson, mas é este. Então eu acho Não que é. eu acho Senão que há os pai gajos- 4 ou 5 Davidsons a fazer o horário deste gajo. Eu acho que os gajos começaram, algumas Não. pessoas devem ter feito isso também. Pá, estou cansado, vai tu. Vamos lá. E não dá, que assim não dá. Era mais, tu conseguias mais, para já, conseguias descansar e ganhavas o mesmo. Era Mas, giro. se calhar, Tu na praia, com a coisa da Globo a correrem. Não, mas não e- dava e pra ficar sunguinha. 2 meses, você preso dentro de um quarto. difícil, E na altura eu não conhecia pouquíssimas pessoas de carro.
E eles... Então tu vieste para cá para acabar o curso? para acabar o curso. Então Ok. eu fiz a ideia era só fazer o mestrado, Ok. um ano, que isso se prolongou por causa da pandemia, e voltar para o Brasil. Tu querias fazer tipo acabar mais tarde e voltar A ideia inicial era essa. Tá vendo? Já agora, por curiosidade, é porque vale mais tirar cá a Seria especialização? uma experiência a mais. Ok. Tá bem? Como Mas- se fosse um ano de Erasmus. É isso. Como Ok, se fosse um ano de ok. Erasmus. Ok. Me acrescentou muito Claro, a sim, fazer vale. aqui Sim, esse certo, um ano. Boa parte das coisas não serviram para nada, mas... Mas é como o meu presidente da banca falou, encher pneu. Exato. Encher pneu. O meu amigo. Eles acham que colocam muitas cadeiras na nossa grade curricular só para isso. Porque tem coisas que você não usa. Sim. Acho que em todos os cursos deve ter isso. Eu tirei novas tecnologias da comunicação e o objetivo era mais na área do audiovisual, estás a ver? Mas no curso na universidade onde eu estava era muito mais virado para multimédia, mas mesmo assim acho que houve ali cadeiras que eram um bocado mais porque sim. Porque eles podiam ser muito mais focados, muito mais direcionados realmente naquilo que eu tenho que aprender para ir para cá para fora no ramo de trabalho e andar, estás a ver? E não, tive uma cadeira para tu ver, não sei, para fazer um termo de comparação, eu tive uma cadeira em novas tecnologias da comunicação, que era expressões da lusofonia, que era em âmbito geral, assim, muito aproximado as diferentes culturas dos países lusófonos. Amigo, eu quero editar, caralho. Lá saber. Para mim, o que ele está a dizer no vídeo não me interessa. Eu quero saber mexer nessas Mas cenas. eu acho que eles perdem muito tempo. Eu fiz gestão e organização de dados. Ok. Tinha que fazer equações. E tu, amigo? Não, que você não faz ideia. Tinha que fazer... Eu tenho um colega, na verdade é um grande amigo, Maurício. Ele fez o mestrado, eu conheci ele aqui no mestrado. Okay. Só que ele tem 50 anos. Ele não percebe nada de computador. E você tinha que fazer equações complexas, tá? Eram equações que você perdia no ecrã do computador ali, umas 2 páginas, tá vendo? Então eram muito complexas, percebe? E isso, o próprio computador já te dando uma base de dados ali, que você não precisava, por exemplo, você podia usar a calculadora. O problema é que era algo... E você tinha essa cadeira que era uma cobrança terrível, pessoas ficavam com medo da avaliação, porque tinha avaliação prática, e ele, coitado, eu brinco com ele até hoje, porque eu falo pra ele que a professora provavelmente queria, né, ter alguma coisa com ela? A mais com ele, porque eu falei, Maurício, até hoje eu não sei como é que você passou nessa matéria, nessa cadeira. Não, juro. Um doutoramento com ele, queria um doutoramento. Eu falo assim, eu não sei o que se passou, mas eu fico feliz de você ter aí, ter tirado uma nota boa aí na cadeira. Por acaso, estás casado com quem? Olha, por acaso estás a falar é com a professora dessa cadeira. Ok. Espera que temos vizinho. Entra aí. Entra aí. Pode. Ora, aí está. Parece que chegámos na hora exata, não é? Sim, senhor. É para trazer comida? Fazer aqui uma provocação ao cientista. Pode fazer. Não, pode fazer. Olha, Nós é o Mário. Cientista, Sério? então fizemos uma provocação. Trouxemos doces. Fogo, brigadeiro. Isso é ótimo. Ele fazia aqui as perguntas e... É isso, perfeito. Isso sim, é muito senhor. gostoso. Está aqui a obrigado. do sítio do nosso amigo, também é um brazuca. Pronto, brigadeiro tem que ser. Carioquês do Rio de Janeiro. Foste tu que encomendaste, né? Que é pra gente ficar com o dente podre. Mas você acha que eu ganho dinheiro como? Exato. É isso. Estás a ver? Eu tô brincando, não é com dente podre não. Tem que ser aqui certas Com pessoas carinho, comem, não precisa ser muito podre. Com um tiquinho de carinho. Um carinho em cara já tá bom. Aquela Mas cuide dos dentes, só pessoal. para doer um bocadinho, né? Tipo, agora, vamos fazer aqui o... Como é que chama? O soft sponsoring. Soft sponsoring. Que é aqui a página do Instagram do
aí do karaokê. Do Carioquês, exatamente. A nossa primeira... Eu avalio. Mostra, O nosso eu primeiro sou do Rio de patrocínio. Janeiro. Não, vá. Mostra Eu lá sou do Rio de Janeiro. Mostra lá os pratos que Eu vou avaliar e vou julgar. Olha, para já. Pode provar. Feijoada. Vamos Deixa eu ver feijoada se tem carne seca. Porque se feijoada que não tem carne seca não é do Rio, Não sei não. se tem hein? ingredientes aqui. Tem que fazer uma pergunta pra ele pra ver se Tens Calma, essa deixa eu feijoada ver dos cá. ingredientes desta... Mas tem bom aspecto, eu comia. Tô com Tem uma bom fome aspecto, já. Mas tem que ter carne seca, senão não é feijoada. Ah, Bolinha de tem aqui queijo. Aí, isso Dez aqui é brigadeiros. carioca. Colocar laranja tá. no feijoada com laranja é carioca. Isso aí Tá certeza confirmado, que... está confirmado. Pelo menos Isto, e peraí, tá isto autêntico. Isto é... Buchada. Isso não é carioca não, tá mais pra Minas. Esse aí é batizado. Ele Pois. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ah, ok. Meu Deus. E qual é a diferença entre a dobrada e as tripas à moda do Porto? É muito Leva parecido. acho. tripas, esta não leva tripas, é isso? Leva. Isto leva tripas? Eu bucho. É Leva? bucho, é. Ah, então é, ok. Mas isso Então não é do Rio não, certeza que não é. Não, isto é de cá. Isto é de aqui. Não, mas lá também tem a buchada Queres lá o que docinho, é... quero o salgadinho. Não, eu vou pegar o salgadinho. Ora, está. Vou estragar meus dentes. Eu não quero não. Olha, salsicha. segundaneira Ah, é provar. É bom. ok. É bom. Tá. Tá. Sim, sim. Isto é. Nós não está habituado aqui ao soft sponsoring nem à publicidade, mas não é está a fazer. Para já, está a fazer e está a comer, né? Exatamente. Sim, sim. Eu estou a fazer a publicidade, tu estás a comer. Não, a publicidade é comer. Ah, Se você ok. avalia... Tá certo? se Não, realmente- tá certo. Tá muito gostoso a Está coxinha. certo, faz favor de, portanto, ir seguir Tá a indicado página aí. do Carioquês. O Anselmo não come porque é vegan. Eu sou Olha, vegetariano, vá. Vegetariano, vá. Olha, tem aqui um... Podes comer à isto vontade. é Só nós dois, ele não come. peixe para... Ah, filete, sim, senhor. Não, você é vegetariano ou é vegano? É um vegano meio. Eu sou um vegano meio vegetariano, que é basicamente, eu, com fome. a minha dieta normalmente é vegan, só que depois quando vou fazer, tipo, estás a ver, uma cheat meal, ou vou fazer uma refeição mais fast food, como queijo, por exemplo. Ok. Ou seja, Mas é só leite, então, que você inclui na sua é alimentação. laticínio, sim, ovo Ok. lácteo, digamos assim. Mas, esporadicamente, regularmente sou vegano. Não, eu gosto da ideia do... Pera, desculpa. Pode falar. Tem aqui pudim e tudo. Pudim de doce de leite, pudim de leite condensado. Já me está a dar aqui uma dor no joelho. Tem os brigadeiros. Quim. Aí para provar. Ah, tem que os brigadeiros, tem que provar os Não, brigadeiros. já te vai. Bolo de prestígio. Como é que é o bolo de prestígio? É com coco. É Com chocolate. coco. Chocolate e bolo. ralado. É bom. Sim, senhor. Que é ela? Ah, Não me metes. Olha, bifinhos de peru com cogumelos, não? Exato. Eu só de ver. Eu sou vegano, mas percebo, percebes? E posso não bater na mesa. Na mesa dava jeito. Dava. Isto tem muito bom aspecto, sim senhor. É. Olha, Não desde são, já. não são todas as comidas que são Não, tem. do Rio, tá? Vamos deixar isso claro aí. Claro. Olha, Mas tá com bom aspecto. Tem coisinhas giras. Não tem, é. sim senhor. Tem coisas aí que eu... Essa Pronto. banana frita aí é... Está aqui. Sim senhor. Pronto. Pronto, para quem quiser, né? Até um bolo de pote tem, ó. Tem. E dizem que é muito bom, né? Eu mais É o que mais sai. precisa o bolo todo. Ok. Então pro próximo já fica a dica. Um Pois bolinho é, aí você me chama de novo. Chama o dentista para avaliar aí, ó. Eu fiquei a saber que agora quando vier o outro patrocinador comer de hambúrgueres, Ah. não vale a pena trazer muitos porque ele não come, né? Ele não come hambúrguer. Não, mas traz. Mas tira fome. ele come por mim, ele Não há problema. Ele faz Tira uma mais, mano. avaliação. Tira e come aí porque Que ele está não- boa para caralho. Sim senhora, muito obrigado. Ah, Obrigadíssimo. Isto. Vou comer mais um. Agora, Isso olha, agora- atenção, a hora que agora estás a aparecer na câmara a comer. Vê lá se comes de boca fechada. Sim, senhor. O problema é falar de boca cheia, né? Exatamente. Mas então, este é. O senhor disse, estes são de quê? Os mais branquinhos são o É de quê? queijo. É de queijo? coxinha, bolinha de queijo e quibe. Ah, então ainda não comeram o brigadeiro? Não. Ah, Isso foi uma provocação que o É. dentista. o Ah, Rodrigo e eu quisemos fazer aí ao convidado, porque só o convidado estava na área. Mas olha, eu vou falar que isso é muito importante e Então é bom as fala. pessoas prestarem atenção.
existe esse mito de que você não pode comer doce e que doces estragam os dentes. O fato é, o problema não é comer doce. É você não escovar os dentes depois. Por quê? Nós temos bactérias na boca, e toda a gente tem, e não adianta você querer eliminá-las. Posso ter ali um elixir, um enxaguatório para eliminar as bactérias. Você pode eliminar, só que elas voltam depois e se proliferam. Então, qual que é o grande segredo para você ter uma boa saúde bucal? Não é o facto de vou evitar. O importante é reduzir, por uma questão mais de saúde, enfim. Isso é importante, eu acho que é muito mais importante do que propriamente os dentes. As pessoas ficam tão preocupadas com os dentes que esquecem da saúde. Eu vejo crianças comer doces como se fosse uma refeição. Certo. Tá percebendo? Então, eu acho que isso é muito mais perigoso. Mas o fato é, se você come qualquer tipo de doce e consegue fazer uma boa escovação, quando tu falar de escovação, inclui-se também o fio dentário, que é muito importante, que as pessoas às vezes negligenciam muito, e isso que eu estou a falar porque eu atendo muitas pessoas que negligenciam o fio dentário. Se você consegue fazer essa boa escovação, utilizar o fio dentário e fazer também uma escovação lingual, que é importante, que as pessoas às vezes também esquecem, você pode estar... tem que fazer com a escova dos dentes ou pode pedir ao... Os doces não vão ter efeito negativo nenhum nos dentes. Tá bem? Porque isso é importante que as pessoas percebam como é que se forma uma cárie. Isso aí é bem rápido, que eu acho que é uma oportunidade das pessoas obterem um pouco de conhecimento nessa parte. A cárie, na verdade, ela não quer destruir seu dente. Ela só quer sobreviver. Tá? Então, isso gera uma consequência. É o que nós falamos o seguinte, quando você come um doce e você não escova os dentes bem ou não escova de maneira nenhuma, você tem ali substâncias que a cárie vai estar a digerir, ou seja, ela quer estar a se nutrir. Então ela vai estar a comer isso, uma linguagem mais simples de perceber. E o substrato metabólico disso, ele é acidogênico, ou seja, numa linguagem mais fácil. A cárie come isso e caga uma parada que destrói o dente. Entende? Então, o que está a destruir o teu dente não é a cárie em si, é o cocô da cárie. É o cocô da cárie, é isso aí. Então, eu só tenho que prevenir que a cárie não cague. É isso aí. Como é que você faz para ela não cagar? Lava os dentes. Você não dá comida para ela. Exatamente. Exato. Se você não dá comida para ela, não tem como cagar. Eu como o doce e lavo logo os dentes e ela já não tem onde ir. Então é por isso que geralmente a malta que tem muita cárie tem um hálito de merda. Eu nunca fiz isso. Não é uma boa. Caraças, Rodrigo. Mas a perceber? Não, explica muita coisa. Eu vou usar isso. Agora assim, a volta que fomos dar Para descobrir. para justificar que falta um lado de merda. Tá, gente? Quando apanhas uma pessoa com um mau hálito, diz: olha, eu vou-te explicar. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. É porque, olha, as cáries, elas comem o que tu comes e depois libertam, cagam uma substância que faz mal aos dentes. E como cagam, Tu tens esse hálito de cheira merda. nessa boca. Portanto, lava os dentes. Basicamente é isso. Mas outra dica aqui que é bem bacana. Existem alguns tipos de alimentos que tem na sua composição xilitol. Isso até é um açúcar. É um estilo de açúcar, tá bem? Só que o xilitol, algo muito benéfico pra gente a cárie, ela entende o xilitol como comida, como um meio de sobrevivência, como açúcar. Só que o xilitol, a cárie ela não consegue transformar isso num processo metabólico em que ela torna isso como meio de sobrevivência. Então ela começa a metabolizar isso, o xilitol, só que isso não garante para ela sobrevivência. Então ela entra num ciclo fútil, ou seja, ela começa a metabolizar, não consegue e morre. Então, de todos os tipos de açúcar, o xilitol é o melhor. E a gente consegue encontrar isso em vários... Existe em pó também, para você adoçar café, enfim... Isso a nível de saúde também... Pronto, eu estou a falar a nível dentário. Certo. A nível de saúde eu não tenho informações para te dar nutricional, se isso vai estar te fazer ou não. Mas a nível dentário, é o melhor tipo de açúcar que você poderia estar aí para evitar... o que você encontra muito xilitol também é no Trident. O Trident, ele tem... Por isso que eles têm lá 0 açúcar. Xilitol. Esse já está a mandar para lei, mas não, pode ler. Posso fazer uma pergunta? Pode. Claro. O que é que um técnico aconselha quando as pessoas têm um mau hálito de manhã, mesmo escovando os dentes? Então, o mau hálito, ele é... É da língua, não é? Pronto, então, ele é
uma consequência. Eu tô falando. Pode acreditar. Pode acreditar, tem que xilitol. eu vou combater as caixas. Vou enfiar uma tridente. Mas é isso, e realmente funciona, tá? Se estás a dizer que a tridente fez isto de propósito ou calhou? Já não sei. O xilitol é barato de processar? Pronto, de comprar não. Porque tudo que é um pouco mais saudável pra gente é mais caro. É a indústria do que você tem que moer mais rápido. Então, o que é que... A pergunta, vá. Então, o mau hálito... Para de comer, moço! Não. Come o último, senão eu vou comer tudo. Pode comer. Não. Eu soubesse que tinha pedido ao Rafa para fazer um cheeseburger, pá. Não, está tudo ótimo. Eu acho que ele não ia rejeitar, não. É que este gajo nem tem uma decência de dizer que não. Se tivesse cá, eu ia comer. Acho melhor realmente, tem razão. É assim, se tivesse cá, marchava. Pronto. Exato, se tivesse cá, não se estragava, pode ter a certeza. Pronto. Então, olha, desculpa lá. Agora, eu consigo perceber Exatamente. o que isso acontece. Mas o mau hálito, ele é provocado por dois principais motivos. Tá? Primeiro, a nível bucal, que você tem as bactérias que vão estar a fazer aí todo esse processo, vão liberar esses tipos de subprodutos que eles têm um odor não muito agradável. Tá? Então esse é o primeiro... E como é que nós fazemos isso? Aí nós temos ali a escovação, limpeza, e por vezes esse tipo de bactérias, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos... como é que a bactéria se adere ao dente? Porque temos ali um processo em que você evita que a bactéria consiga fazer o processo metabólico, isso você escovando os dentes, você não dá comida para ela, uma linguagem mais fácil. Só que por vezes tem pessoas que têm um problema periodontal. Aqui isso é importante elucidar para a pessoa que está ouvindo conseguir entender. A pessoa que tem doença periodontal é um problema que acontece entre o dente e a gengiva. Claro que visivelmente você vê a gengiva maior, sangrando. Pessoas, eu escovo, sangue os dentes. Doença periodontal, isso tem que ser tratado. Tá? E normalmente está muito associado a uma deficiência do fio dentário. Então é muito importante. Quem escova os dentes ou passa fio e sangra, precisa urgentemente fazer aí uma destartarização, uma limpeza nos dentes e começar a rever ali se ela está realmente fazendo a maneira correta. Porque uma das coisas que eu vejo hoje, a primeira consulta do meu consultório, que eu sempre faço é isso. É ensinar uma coisa simples, que é como eu devo escovar os dentes e passar o fio dentário. Eu posso garantir para você que 95% das pessoas não sabem fazer isso, que é algo simples. Por quê? Porque é algo tão simples que não vale a pena perder tempo explicando. É isso que o mundo vive. As pessoas têm que saber nascendo escovar os dentes, porque é algo que toda a gente faz. Exatamente. Então simples, tem que saber. Tem que saber. Então, hoje, a minha primeira consulta, eu sempre perco com isso. Que é ensinar. E juro você, é sempre o mesmo discurso dos pacientes. Doutor, eu fiz a minha vida toda errada. Todos falam isso, entende? Então, quando você tem uma doença periodontal, que é esse problema que acontece entre o dente e a gengiva, as bactérias elas se alojam entre o dente e a gengiva. E a sujidade também. Então você tem ali problemas que às vezes você não consegue resolver de maneira muito fácil. Por isso que você tem que ter um tratamento. Então tem pessoas que têm um mau hálito e que elas fazem uma boa escovação, só que elas não conseguem estar a limpar esses sítios que são mais profundos. E isso só é possível depois de um tratamento, enfim, que nós fazemos e a gengiva cresce novamente e esses sítios que são mais profundos, eles ficam mais superficiais, aí o paciente volta a ter capacidade de fazer em casa essa limpeza. Então, esse é o primeiro problema. Então, a gente tem que avaliar escovação lingual e muitas das pessoas que têm mau hálito hoje está associada a doença periodontal. Então, não adianta só fazer uma escovação, tem que ser feito um tratamento no consultório dentário. Não vem ao dentista, né? E você tem outro problema, que aí é um problema do estômago. Tem pessoas que têm mau hálito por causa de refluxo, enfim. Aí foge um pouco da nossa área, né? Essa nossa área de atuação não envolve muito, mas aí o que a gente pode fazer é, quando a pessoa faz um tratamento, tem um acompanhamento do dentista e ainda continua, aí nós encaminhamos para o médico especialista, porque aí a gente sabe que a origem não é bucal. Tá? Mas só contar que tem um caso... Eu estava na faculdade, no mestrado, tinha uma professora que estava a escrever uma tese sobre mau hálito.
Não, juro, aquela foi uma visão que me dá pesadelo de noite. Existe um aparelho que mede quão cetônico está o seu hálito. Ou seja, é um aparelho que vê, é tipo um bafômetro de mau hálito. Alguma coisa do tipo. É um aparelho, você bota a mangueirinha e você começa a soprar aquela mangueirinha ali e ele vai te dar ali em valores o tão cetônico que está o seu hálito, e isso você converte aí para um mau hálito. Quanto mais cetônico, pior o hálito é. Isto. Pronto. Só que até aí tudo bem. É a pesquisa que ela estava fazendo, então ela tinha que fazer em todos os pacientes que entravam na faculdade. Tá vendo? Eu acho que era todos, porque ela atendia muitos pacientes, fazia uma fila. E depois... Só que depois tinha um teste, que são vários testes, tá vendo? Não é só isso. Tem quantas pessoas, ela faz um teste em que a pessoa tem que falar quantas vezes escova os dentes por dia, se passa fio dentário, quantas vezes, com a marca que ela utiliza de parte de dente. Então lá junta todas as informações e tira. Só que tinha uma parte da pesquisa que ela tinha que cheirar a boca das pessoas. Não, obrigado. Não, obrigado. Aí, como é que era? A pessoa... Aí é que entra o estagiário. Entra o estagiário. Normalmente é para que seja o estagiário. Ela fazia. Não é? E eu falei assim, não é possível. Ela enfiava o nariz literalmente realmente na boca da pessoa. Comeu dobrada hoje, certeza. Que eu estou a sentir... Até hoje eu tenho essa imagem. Quando eu vi isso, Mas tu viste ela a fazer isso? Vi ela fazer isso. Oh, tá aí, quando eu vi, na primeira vez eu não acreditei. Achei que fosse uma coisa que eu vi. Eu passei, virei de novo. Me deu uma ânsia de vômito. E eu falei, eu não quero ver isso. Caraca. Pô, é uma das coisas que eu não quero fazer. Tá ali. Agora imagina a cara, né? Porque ela teve que cheirar e depois tinha que apontar o resultado. Não, e sério, eu fiquei assim, não é possível que ela faz isso numa seriedade. E é isso é que mete mais confusão. Tu estás, né? Abre a boca. E ela abre. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Sim, obrigado. Não é toda vez que tem a capacidade de fazer isso. Acho que tem aqui uma bactéria que foi à casa de banho e não puxou descarga. Exatamente. Soube que é uma sanita de bactéria, está a ser? É a melhor forma que eu arranjo para descrever essa boca. Caraca, mano. Mas é isso. Então você pensa, ser médico dentista é fácil. Não é, tem algumas áreas. Não, é isso que eu ia perguntar. Já apareceu algum paciente assim mesmo daquele que tu hoje com a máscara? Não, já. Existe no Brasil, existe um produto que se chama Paramono. É uma abreviação, é Paramono, mas é um conjunto de substâncias. E ele tem um cheiro muito forte, que lembra muito eucalipto. Okay. Tá? Isso serve para tratamentos de endodontite, de devitalização. Já vai. Já no verdadeiro. Está a ficar frio. Era bom que o senhor dentista fizesse também aqui. faça pelo menos um, né? Eu vou provar, prometo. Pelo menos eu provo. Tá. Também. Aí, então, quando chegava pacientes assim, que tinham um odor muito forte, e como é que você fala pra pessoa? Você tenta aconselhar a pessoa a melhorar a higiene, só que você tem que atendê-la. Não tem que falar, por favor. Agora Não, porque não é um problema que se resolve com uma lavagem, tá vendo? É um estilo de vida. Vá beber 1 litro de Listerine. Não, aquilo lá tem que ser álcool para bochechar uma vodka, alguma coisa a ver se melhor. Exatamente. Ele não resolve. Exato. Vai lhe dar um bochecho com Tá vendo aquela 500 ml de vodka? Você viu aquela pastilhazinha verde que põe na sanita? Então, vai chupar uma dessa. Você já experimentou o WC-Tato? É que isso... Cada vez que você bebe água, isso liberta um líquido e pode ser que ajude. Porque o Listerine não vai aí, amigo. Não, Listerine eu acho que tem ali um limite. Deve ser né? um abutre, Eu acho que uma carne generada, certeza. o Listerine fala, olha só, nem eu resolvo isso. Exatamente, Caraca. Eu fiz o que pude. Este homem tem uma boca de morto. Você sabe o que é criolina? Sei. Então, eu já teve pacientes que eu... O que é que eu não sei? É uma coisa que tem um cheiro muito forte, só posso dizer isso, não consigo. A criolina parece que é algo que você lembra dela pelo cheiro. Porque é algo que você coloca uma gotinha do outro lado da sala, você sente aqui. Ok. Eu, na verdade, nem sei pra que serve aquilo. Tu já meteste na boca de um cliente, não me Não. Ok. Mas juro. Não está a dar. Não a criolina eu sei que é pra desinfetar. Mas eu lembro que minha avó usava aquilo.
Pra estar, às vezes, lavar as coisas. Só que eu... É uma lexívia mais forte, é isso? Não, mas não tem comparação, é muito forte. A nível de cheiro é muito mais forte. É muito forte. É algo que você não consegue ficar aqui no quarto, porque aquilo é muito forte. Já teve algumas vezes que eu pensei, fogo, isso aqui só criolina pra resolver. Não, sério. Dá um gargarejo aí, com criolina que Como é que tu consegues manter o profissionalismo? Não, então, aí eu fazia isso. Eu pingava uma gotinha de Paramount na máscara. Para sentir os... Porque eu sentia... O Paramount é um cheiro agradável. Ok, tipo um eucalipto e tal. Fresquinho. Eu sempre gostei, mas alguns colegas que não gostam do cheiro do Paramount, mas eu gostava. Então eu pingava na máscara e colocava a máscara. Pronto. Então era aquela barreira de cheiro. Soutor, e o meu lado? Tá bom? Amigo, para mim está ótimo. Está fresquinho. Era o que eu ainda bem que eu fazia. estava mesmo preocupado. Está ótimo, continuo a lavar os dentes. Não, é verdade, é absurdo. Tem pessoas que... O escovilhão ajuda bastante também, né? Os Então, escovilhões. só que isso que é importante. Principalmente você tem que ter aqui escovação, que é com a escova. E aí a gente pode falar de algumas escovas. Hoje, a melhor escova que tem, e isso já ganhou alguns prêmios, é da Curaprox. Eu não estou a fazer propaganda porque é uma marca, né? Eu acho que coisas boas têm que ser faladas. Claro. Tá vendo? Então hoje, a melhor escova que nós temos hoje a nível mundial... Como aqui o Carioquês. Não, mas a verdade Isso que eu fiz agora? Sim. Soft sponsoring. É isso aí. Mas os cariocas sempre são pessoas excelentes, né? Mas enfim, hoje a melhor escova que nós temos é a Curaprox, a nível mundial. Eu consigo encontrá-la facilmente, tipo... Não com tanta facilidade. Ok. São farmácias maiores que você vai estar a encontrar. O preço dela varia ali de uns 3,5. Não é caro? Não é caro. Mas ela tem vem que nos ser packs. farmácia. Não dá num Mercado você não vai estar achando. Ok. Tá. Por que ela é considerada melhor? Primeiro que essa ideia de que as pessoas acham que as cerdas da escova ela tem que ser dura, isso é um mito. Tá? A escova ela tem que ser macia. Tá? Porque a sujidade que se adere ao dente ela é muito fácil de ser removida. Então nós temos aqui alguns conceitos que uma escova de dente tem que estar a cumprir para ser considerada uma boa escova de dente. Então, primeiro, a escova ela tem que ter cerdas macias, que ela não pode estar a agredir, não é o dente, mas sim a gengiva. Okay. Tá? Pra você ver? Então, quando você escova com uma escova muito dura, você pode ter ali ao longo do tempo retrações gengivais, ou seja, a gengiva começa ali a descer, a mirrar, e aí você começa a ter exposição radicular, que a raiz do dente começa a aparecer porque a gengiva desceu. E isso, se você persiste nessa escovação, a raiz do dente ela não tem aquela camada de esmalte. Certo. Então você começa a ter desgaste da raiz do dente. São aquelas pessoas que têm ali, às vezes, o dente, tem ali uma covinha ali no pezinho do dente. E isso gera muita sensibilidade. Então, uma escova de dente tem que ser cerdas macias, uma cabeça pequena para você conseguir angular ela e movimentar dentro da boca sem causar desconforto. É a primeira vez que eu ouço que tem convém ter uma cabeça pequena. E tem que ter ali um cabo ergonômico, ou seja, para a pessoa ter... Já está a levar para outro lado. Que animal. Um cabo ergonômico. Peraí, tem que ter a cabeça pequena e um cabo ergonómico. Isto. Então não posso ter um grande da cabo, senão o gajo não consegue manusear. É isso. Então, era só para esclarecer. Tem que saber o que é que eu vou comprar, né? É isso. Então, cabo chegar à ergonômico, farmácia, ter boa pega. Desculpe. Era uma cabeça pequena, um cabo Que tem uma boa pega, para eu poder pegar com jeito. Com a mão toda. Que é para poder ali, meter bem na boca. Para meter... Pronto. São escovas descartáveis? Não. Isto é uma escova para a vida, para casar. Normalmente a escova ela tem uma durabilidade de 3 meses. Porque aí você fala assim, passou 3 meses, a escova tá parecendo nova, posso continuar. O problema são porque as bactérias que estão na sua boca, elas passam para a escova. E aí entra um ponto importante que é como armazenar a sua escova. Porque se você armazena a escova úmida ou molhada, ou deixa ela, por exemplo, naquelas capinhas ou dentro do armário, você tem ali um ambiente propício para as bactérias se proliferarem. E aí você tem outro problema. Que aí você tem uma boca limpa, com um nível de bactérias reduzido, e quando você vai colocar a sua escova, está cheia de bactérias. Então, idealmente, é guardar a escova de dente num ambiente onde a escova possa secar durante aí a não utilização dela. Tá? Então, nunca levar aí em ambiente muito fechado. Então, aquelas coisas portáteis de Aquilo ali
para deitar ao lixo. Uma cultura bacteriana que você está tendo, Um entendeu? ossinho A minha- para estragar, ok? A minha tem uma coisinha para a cabecinha, vá. Mas depois ela fica livre, vá. Ela consegue secar, eu acho. Dá para secar. Pronto, é isso. Aí você tem que avaliar. Ok. Você Também não- deixar totalmente aberta, se calhar não é boa ideia. Ou é? Pronto, então. Aí você tem... Aí, pensar aqui numa casa de banho, né? Que aí você tem bactérias ali que Pois podem é. estar vindo da sanita ou uma Por coisa e tal. exemplo, uma pergunta. Isso é importante deixar afastado. Então sempre da sanita. Exato, é isso. Não. Nunca escovar os dedos depois de cagar, por exemplo. Nunca na vida, uma coisa destas. Porque aquilo está o pandemónio de bactérias. Eu escovo lavar antes Então, de cagar. mas vá, Mas as fechar ali a tampa da sanita ajuda amigo, não, muito. esquece lá isso. Quando eu vou à casa de banho, aqui não é fechar a sanita. Mas você sabia que fizeram um vídeo com... Claro, não era água. Eles pegaram uma substância que era fluorescente, apagaram a luz. Eu acho que vi. E Pandemónio todo lado. Tá vendo? Agora Então, imagina. é fechar a tampa quando fazer ali O autocolismo. autocolismo. Fechar a tampinha da sanita. Agora este É. foi de propósito. Pronto, É de porque esse propósito. animal tem dois problemas, não tem vários. Este para podcast são Tá bom, 2 só? Também. Tem vários. Depois Só me ajuda, Já então deu precisa ter 2. Já deu para perceber, né? Primeiro que É. estava difícil ele falar para o microfone, que ele falava no aqui, início. ainda não está bom. E agora começou com a mania de dar porrada na mesa. E eu- Depois dessa merda, a gente vai editar, está a falar e depois pum, pum, pum. É que aqui a gente não ouve, mas... Sonorização. Chama-se sonorização. Mas tem os filtros agora, já viu isso? Mas mesmo com filtro, essa merda... Dá trabalho. Cara, Não é fácil, foda-se. não é fácil. Pronto. Pronto. Mas pronto, voltar aqui então. Então você tem a escova, esses são os conceitos que você tem que ter, tá? Uma outra escova que é muito boa também, que eu sempre indico, é a Colgate Soft Black. Por que ela é diferenciada? A ponta das cerdas são muito finas, é 0,1 nanômetros. O que isso ajuda? Consegue penetrar ali nos espaçozinhos pequenos. Mas algumas pessoas não gostam porque parece que tá a picar ali a gengiva, mas é uma questão de hábito. Você utiliza ela depois você se acostuma, tá? Então, são essas duas escovas Colgate Black... Soft Black. Soft Black, ok. Ela é toda preta. Ok. Lembra lá o nome da outra? É Cura Prox. Cura Prox, ok. Tá, essa é a melhor escova aí que pode ser Mas eu usada. tinha colocado a questão dos escovilhões. Pronto, então é isso. Então você tem ali a escova de dente, nós falamos aqui do que é o ideal. Depois, em nível de importância, nós temos o fio dentário. O fio dentário a gente tem 3 tipos, tá? O cera, com cera e fita. Qual é o melhor? Todos fazem a mesma coisa. Você tem que ver qual que você se habitua melhor, o que é o mais Sim. confortável, todos fazem. Só que o fio dentário não tá no fio, e sim na técnica que você usa. E aí não dá para explicar aqui como é que é feita a técnica correta, mas existe uma técnica que você utiliza, porque o fio dentário não é só passar entre o dente e tirar rápido. Você tem que limpar ali numa região que nós chamamos de sulco gengival, que é entre o dente e a gengiva. Então quando você passa o fio, ele tem que desaparecer um pouquinho ali. Tá? E muitas pessoas acham... Aí, qual que é o grande problema do fio dentário? Eu sempre troco, porque Brasil fio dental e aqui fio dentário. Mas Eu estou a fazer um esforço enorme para manter o profissional. é isso, eu tô a perceber isso. Fio dental para ali, fio dental para ali. É isso, Mas eu tinha falado mais fio dentário. É, fio dentário. Eu tô a me esforçar aí. Suco gengival. Estou a aguentar. Estou a reportar Pronto, bem. mas eu tô a me esforçar aqui. Eu é também fio estou dentário. aqui focadíssimo. Mas, então quando você as pessoas utilizam fio dentário e sangra, elas pensam o quê? Tô aleijando a gengiva. Então vou parar de fazer isso. Certo. Só que o sangramento, ele é uma consequência de um acúmulo de bactérias e sujidades. Então quando sangra você não passa, você tá deixando as bactérias fazer o que elas querem e criar ali um ambiente perfeito para ficarem ali. Ou seja, se sangrar já é um mau presságio. digamos. Já é um mau presságio. Só que se sangrar, aquele sítio sangrar é o sítio que você tem que dar mais atenção do que os outros. Porque é um indicativo que seu organismo tá a te dar de que ali tem um processo inflamatório. E o processo inflamatório é para quê? É para tentar expulsar as bactérias. Tá? Então pensa o seguinte, a sua gengiva tá a se chatear. Não tá a gostar do acúmulo de sujidade de bactérias. E ela pensa, eu tenho que me livrar disso. Em primeiro momento, ela aumenta a vascularização, leva as células de defesa que estão dentro dos vasos sanguíneos, aumenta a permeabilidade sanguínea, e aí você tem essa barreira do quê? Dos vasos sanguíneos ao meio externo muito fina, por isso que sangra. Percebe? Mas essa barreira tá fina é para as células de defesa poderem sair e atuar. combaterem as bactérias. Então o sangramento é isso. É todo uma cascata de eventos químicos, tá? Que o seu organismo faz para poder aí combater essas bactérias.
Aí você fala assim, mas eu não uso fio dentário e as coisas parecem que param de sangrar, porque o organismo ele muda a estratégia. Em primeiro momento, ele sempre vai tentar lutar, confrontar. Se não dá certo, ele fala, essa luta tá perdida. O gás não escova os dentes, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a me afastar do problema. E é isso. A doença periodontal, que é algo mais crônico, é o organismo desistindo da batalha. Chega um ponto nem nós mesmos acreditam em nós. Nem os nossos sangue dizem assim, este gajo não quer saber. Pois é. Exato. Mas o gajo começa a lutar. E você não faz nada. Não ajuda. Este gajo não ajuda a voltar aqui. Eu fiz a minha parte. Tentei. Paciência. Combati o que tinha a combater. O gajo não lava os dentes. Quem é que lava os dentes de sangue e diz, estou bem? Ninguém. Este gajo é burro, meu. Olha, eu acho que é até uma boa eu falar para os meus pacientes isso. Exato. Você tá sangrando, tá achando normal? Não é. Escova os dentes. Tens de cheio de bactérias. Mas é isso, então... Depois não te admires que a tua mulher dorme sempre para o outro lado. Não é? Ninguém aguenta, ninguém. Não é? Alto de manhã. Alto de manhã não, amigo. Isso é alto de mal todo dia. Então a ordem de importância é escova, fio dentário, e aí vem o escovilhão, que é a sua pergunta. Eu quis passar aqui por essa ordem para ficar fácil de perceber. O escovilhão, ele é opcional. Entretanto, em alguns casos, ele é recomendado. Como assim? A lembrar aqui da explicação. Depois que o seu organismo desiste de tentar confrontar, ele cria doença periodontal. Que é o quê? Ele se afasta do problema. Se o problema está aderido ao dente... Ou seja, nesse sítio que eu falei que é o suco gengival, ele começa a se afastar, só que isso é algo que se retroalimenta. Porque à medida que se afasta, acumula mais onde se afastou. E isso sempre vai piorar. Então você tem pessoas que têm espaços muito grandes entre os dentes. Que há uns anos atrás, quando ele tinha gengiva saudável, não existia. Então, nesses casos, o escovilhão vai estar a ser recomendado para limpar nesses espaços que estão maiores ali, normalmente entre um dente e o outro, aonde a gengiva retraiu por causa de uma doença periodontal. Só que aí você tem que também o escovilhão, ele resolve os problemas? Não. Ele é só um complemento. Por quê? Se a pessoa tem uma doença periodontal, ela já está com histórico de má higiene, de má utilização do fio dentário. Então, o mais importante que o escovilhão é eu ensinar essa pessoa a utilizar o fio dentário, porque senão essa pessoa vai perder os dentes. Né? Aquela história que os velhotes falam, meus dentes começaram a abanar e caíram. Não é saudável os dentes caírem, não é algo normal. Né? Não é suposto acontecer isso. Não é suposto. Acontece porque você começa com uma gengivite, passa por uma periodontite, e a periodontite é o quê? É se afastar do problema. Se eu tenho o organismo, ele quer se afastar do problema e o problema ele está aderido ao dente, ele começa a achar que o seu dente é o problema. Então ele começa a expulsar o dente. Percebe? Claro, isso leva anos para acontecer, não é algo rápido. Mas eu pego muitas pessoas hoje no consultório, e principalmente velhotes, que tem doença periodontal, os dentes estão a abanar. E não tem o que fazer. Já é algo que vem estabelecido há tanto tempo, que já está tão cronificado que você não consegue mais tratar. Tem que tirar os dentes. Aí você pensa, vou tirar os dentes e botar os implantes. Só que se a pessoa não cuidou dos dentes, você tem um problema ósseo, que o osso ele mirra também junto. Mas você tem um outro problema, que tanto na doença periodontal, que nós chamamos de periodontite, nós temos a implantodontite, que é o quê? Que é bactérias que se acumulam entre o implante e a gengiva. Aí a pessoa perde o implante também. Então, antes de eu tratar o paciente, pensar em colocar implantes ou fazer alguma coisa, eu tenho que mudar a mentalidade dele. Eu acho que isso que é o mais difícil. Não é porque você chega pra mim e fala, doutor, eu quero tratar os dentes. Mas por que seu dente está podre? Porque se eu fizer uma restauração, vai passar um ano e você volta a cá de novo com o dente podre. Então não adianta. Hoje a minha maior dificuldade não é tratar os pacientes, e sim mudar a mentalidade deles. Para eles poderem mudar isso e começarem a ter hábitos diferentes. Porque eu acho que se você consegue mudar isso, esses hábitos, a pessoa para de ter problemas. Há casos de pessoas terem os dentes, ou não sei se é os dentes, imagina, sei lá, uma saliva mais ácida ou mais bactéria, ou algumas terem uma dentição melhor que outras? Pronto, isso tem um fator genético, tem. Isso é muito interessante, é uma curiosidade que algumas pessoas não sabem. Existe uma coisa que nós chamamos de pH, eu acho que toda a gente sabe que é pH, e nós temos aí o pH da nossa saliva, tá? Então, quando nós temos aqui, isso é genético, nós não conseguimos mudar, interferir nisso,
pessoas com um determinado pH vão ter ali aquela intensidade do pH daquela maneira durante a vida. Pode ter pequenas alterações, mas não muda muito. Existe um teste que se faz, eu não sei se vocês já tiveram piscina e estaram a fazer emoção aqui, mas você tem que ficar a medir pH da água, nível de cloro, então. É o mesmo teste, só que é uma fita, você coleta um pouco de saliva e consegue determinar aí o pH da saliva. pH mais básico é melhor. Tem a tendência de acumular mais tártaro. Ok. Tá? Então você vai ter uma probabilidade menor de ter cáries, porque a cárie, lembra que eu falei que o subproduto dela é acidogênico? Então a cárie libera ácido, e é o ácido que destrói o dente. Okay. Ou seja, que tira ali mineral do dente. Sim. Então o dente começa a ficar poroso e começa a perder mineral. Então o que destrói o dente é um substrato ácido. Qualquer substância ácida vai ter ali uma destruição. Pessoas que, por exemplo, bebem muito sumos de alimentos de refrigerantes ou limão, ácidos cítricos. Okay. Cítricos, vá. Claro, é uma intensidade baixa, se você for comparar isto, mas existe uma interferência dentária, ou seja, esse tipo de alimentos, eles têm ali uma destruição leve, mas tem. Claro, depois isso é restabelecido por um processo salivar, que a nossa saliva tem um efeito tampão, né? Porque ela tem um pH mais básico, então ele faz voltar o mineral para dentro do dente através do flúor. E isso que é importante. Quando você pega uma água aqui, você vê que tem flúor na água, a gente bebe flúor, esse flúor ele vai para todo o nosso corpo. E isso é liberado na saliva. Hoje a OMS já disponibiliza para países desenvolvidos, já consegue cumprir essa medida, que é o quê? Colocar flúor na água que você tem na sua casa. Então, hoje isso já é uma medida global, que a gente sabe que o flúor ele previne 50% da cárie. Se você coloca flúor na água, em água de consumo, você está reduzindo a taxa de cárie em 50%. O que é incrível. Percebe? Então, por isso que tudo tem que ter flúor. Todos os tipos de pasta de dente. Só que o flúor que você vê na pasta de dente, ele que vai ter uma atuação muito breve no seu dia. Você escova os dentes. Você escovou 3 minutos, ele vai ficar ali por mais 15 minutos e depois desaparece. Agora, o flúor que você bebe, ele está sendo liberado constantemente. Tá? Então é isso. Aí voltar à pergunta que a gente vai para um assunto e foge. Mas essa questão é muito interessante. Depois, se alguém quiser ler, sobre fluoretação. Só que aí tem outro problema com essa questão da fluoretação, que é importante notar que alguns países colocam flúor demais na água. Que aí você começa a ter problemas de fluorose dentária. São crianças que estão em fase de desenvolvimento. O flúor, ele vai para calcificação dos dentes. E aí você tem dentes que nascem manchados. Tá? É o que nós chamamos de fluorose dentária. Tem níveis, estágios. Só que isso é causado normalmente pelo excesso de flúor, que as empresas elas não têm um controle muito preciso. Flúor? Mete flúor aí. Mete flúor aí. Isso é muito interessante. Então, muitos casos, muitas cidades têm, por exemplo, é muito regional. Você tem ali cidades que todas as crianças têm fluorose. Pode, porque é da água que bebe. Pode ser da água? Não, normalmente é da água. Alimentos tem flúor também, coloca-se hoje, mas existe aquela taxa segura. Acima disso, começa a dar problemas. Tá? Que é a fluorose dentária e óssea. A óssea a gente não vê, pra gente pouco importa. A dentária é mais uma questão estética. Né? Funcionalmente, isso não atrapalha o dente. Também isso é importante perceber. Okay. É só uma questão estética. As pessoas se incomodam, ver manchas mais opacas e brancas no dente. Aí vem o consultório, isso é cárie, não, isso é fluorose. Isso foi causado aí. E também causada por crianças que comem pasta de dente. Importante ressaltar isso. Mas isso também, papai, não tem que ir... Né? Mas a criança come tudo. Eu comia, meu pai dava uns... Então eu aprendi da melhor maneira que... Aquela pergunta, eu posso engolir? Eu não perguntava, eu fazia. Aí quando meu pai via, ele me dava uns... Estás a fazer? Não. Então eu aprendi que não se deve. Isso dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça, dá. Mas a voltar aí ao pH. Então você tem aí um pH básico, mais básico ou mais ácido na saliva. Só quando a gente fala que a sua saliva nunca vai ser ácida, sempre vai ser básica. Só que a gente está falando aqui de variações mínimas, mas que fazem o seu meio bucal ser mais básico ou menos básico. Eu não vou usar a palavra ácido, que vai dar a ideia de que nunca vai ser ácido. Okay. Então você
tem pH mais básico e menos básico. Quando você tem um pH mais básico, você tem uma probabilidade de ter muito tártaro e menos cárie. Então você tem pessoas aí que tem, claro, o tártaro só se acumula se você não tem uma boa higiene, ok? Isso é importante perceber. Só que tem pessoas que têm o mesmo nível de higiene, ou seja, deficiente, e um tem mais tártaro e o outro não. Tá? Então isso acontece. Aí você fala, por que o gajo lá que escova tão mal os dentes quanto eu não tem tanto tártaro quanto eu? Porque geneticamente eu tenho um pH mais básico. Só que você vai ter mais tártaro. Só que ele que tem um pH menos básico vai ter uma probabilidade maior de ter cáries. Então você tem pessoas que, eu já peguei caso no consultório, pessoas que não têm tártaro nenhum. A pessoa não desenvolve tártaro. Só que é restauração e cárie pela boca toda. Por quê? Porque a saliva, como ela não tem pH tão básico assim, as bactérias são mais livres para fazendo o que querem. Tá pra perceber? Então isso, os dentes sofrem mais. Entre tártaro e a cárie, o pior é a cárie. O pior é a cárie. Porque tártaro é só um nível estético ou tem algum... Não, então, lembra da doença periodontal? Certo. A doença periodontal, ela está associada diretamente ao tártaro, tá? Okay. A gente fala que o tártaro, ele é derivado da placa bacteriana. Isso também, se a gente quiser, a gente pode explicar como é que se forma o tártaro, tá? Como é que funciona essa formação do tártaro? Você tem, inicialmente, o biofilme, que é aquela massinha branca que você não escova o dente, você acorda do dia, tá de ressaca, esqueci de escovar o dente. Bebi horrores na noite anterior, acordei de manhã, meu dente tá tudo com uma película. Nunca fiz. Quando acontece. Não, né? nunca. Aquela película branca que você faz assim, sai. Comer a noite toda e acordar ressaca de manhã. Nunca na vida, não sei o que é isso. Pronto, então, esse aí é o biofilme, tá? Uma película de massa branca que você consegue, é muito fácil ser removida, tá? Okay. O que é isso? São bactérias que se aproveitaram de tudo. Olha, amigo. Estavam na Vocês festa. são Ontem à vocês. noite, caralho. Foi uma rima aqui dentro, meu. Então elas conseguem produzir ali subprodutos, fazer colônia de bactérias, tudo. Então, Ainda por cima, é tudo. O que tem da noite não ajuda nada, meu. Porque o que é que tu bebes com o shot de tequila? Limão, trincas de limão, que é ácido. Não ajuda, mano. Não ajuda. Bebidas Tá lá, doces, pumba, açúcar. tequila e assim, limão e as bactérias. não, é um ambiente Anda, bebe mais perfeito pra ela. animal, bebe mais um. Não, as bactérias amam, que você vai pra noitada e que elas... que a troca de bactérias também Exato. Ai, Exato. Não, é fogo, enfim. Então você tem ali... só lembrar, né? Não, você fica a pensar... eu tenho medo dos extremos, mas às vezes você fica um pouco paranoico. Sim. Fica a pensar assim, pô, eu vou beijar essa boca aí. Você Ó, tá David, beijando a boca. você quer um beijo? Não, tu! Não, sério. Para ti que és dentista, não vai, deixa eu ver se só não tem uma película. Não é. Faz só assim. Eu tento não pensar assim, mas fogo, tem vezes que não dá. A menina sorri pra você, tá meio escuro aqui. Então, Aí tu fala, isso aí é cárie, certeza que é cárie que tem proximal. Eu não aguento beijar uma boca dessa. Epá, esse ali já tem acúmulo de tártaro, certeza que não usas, não sabes ao canhão da noite. o maior canhão da noite, estás a ver? A fazer Sir Davidson. Ela sorri, ele vê ali 2 pontos e um biofilme. Não, biofilme não. Às vezes você vê a gengiva vermelha, que você sabe que se tocar ali sangra, você fala... Ai, não dá. Fogo, que de Quer bactéria. fazer autofilme modesto, olha, não vai dar. Não vai E ela, como assim? Não, Estás-me a toma aqui uma rejeitar? escova e um fio dentário, vai lá rapidinho, vai aqui o elixir, Não, 3 shotzinhos de... Que coragem para dizer. Ela entra e olha, vou estar a aguentar todo ele. Não vais. Não. Vais à casa de banho. E ela, estás-me a chamar a porta? Estou. Lava-me os dentes, que senão esquece. Não, mas eu tenho uma teoria, que se a pessoa não cuida da boca, fogo, a pessoa que não tem muita higiene. Não cuida do resto. Não cuida. Se a pessoa que não cuida dos dentes, que é algo que Que está ali. visível, É fácil. fogo, ela não tem higiene, pessoal. Posso interromper? Claro, precisamos de... Nós temos que ir. Tá bem. Amanhã é dia de trabalho. Mas ó, Diga uma coisa dessas, não acredito. ó, eu vou... não vou te dar a oportunidade, eu então, só vou voltar a provar aqui antes que o senhor vá embora, então. O feedbackzinho. Está aprovado. É bom para. Muito bom. Isso é bom para a congestão ácida da boca, Não, né? mas depois o doutor, quando chegar a casa, vai Lavar os dentes. É isso. Olha, Então vá. eu não sou Muito o gosto. proprietário é o Rafa, que ele conhece, mas
fizemos a provocação. Não, mas ó, tá delicioso. E pode me provocar quando quiser. Se quiser, eu dou até meu trabalho, levar as provocações pra lá. Não há problema. Já sabe, pode ficar com uma coisinha. Não vou. Não sei se o consultório é aqui próximo. É aqui, próximo de Sacolinha. Ah, então pronto. Então já sabe, isto fica na Cavaleira, ali no bar da Cavaleira. Ao sábado tem aquela feijoada, que eu acho que é aquilo que você disse. Não tem? Carne A seca. carne seca é... Feijoada sem carne seca não é feijoada. Mandei um telefonema aí para ele. Sim. Para ele e aparecem lá. Claro. Está bem? Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Mário. Até preciso. Obrigado. Eu acompanho Deixa lá.